Continuando a nossa leitura do livro O Passe como Cura Magnética, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Segunda parte. Como é que se doa? Constituição do ser humano, a alma e seus corpos, corpo mental, corpo espiritual, corpo vital, corpo causal, corpo físico, saúde na visão integral. Constituição do ser humano. Para saber como o passista doa as energias de cura e para se ter ideia de como o beneficiário as recebe, é recomendável estudar a constituição do ser humano. O agente de saúde terá, dessa maneira, uma ideia muito mais nítida da trajetória seguida pelo fluido magnético do binômio doador-receptor. Quando tocado pelo verdadeiro espírito de humildade, o doador procura abrir todos os seus canais de percepção para seguir as instruções dos protetores espirituais e melhor desempenhar suas funções como agente de saúde. Compreendendo o valor desse estudo, vamos deter-nos nele em alguns capítulos, ainda que de forma resumida. O ser humano é constituído de alma, corpo físico e corpos sutis, e é, portanto, muito mais complexos do que se consegue visualizar a olho desarmado ou por meio da tecnologia médica existente. Para detectar a matéria que entra na constituição de todos os envoltórios, inclusive a do corpo orgânico, a física terá de avançar muito mais em suas pesquisas, tendo em vista que a revelação espiritual afirma que o universo é inteiramente banhado por matéria elementar ou hálito divino, que o elétron é também partícula dissociável e a matéria física, mesmo a mais pesada e volumosa, é constituída de luz coagulada. Essa informação está no livro Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 1º, e no livro A Vida Continua, e no seu capítulo 9º. Esses dois livros estão aqui no canal, lidos por mim, há muitos meses atrás. Os instrutores espirituais afirmam ainda que enxergamos apenas uma oitava parte do que acontece ao nosso redor, o que nos dá a ideia do quanto a ciência terá de avançar para descobrir as múltiplas dimensões da vida e o tipo de matéria que entra na constituição de cada uma delas, o que significa decifrar os múltiplos arranjos ou modos de coagulação da luz que entram na formação das partículas dessas diferentes dimensões. Isso está no livro Revelações Espirituais, Os Mensageiros, capítulo 15, Evolução em Dois Mundos, capítulo 3 e A Vida Continua, estão aqui neste canal. Em 1975, os físicos norte-americanos Bob Tobin, Fred Alan Wolf, no livro Space, Time and Beyond, enunciaram um postulado muito semelhante ao revelado no livro E a Vida Continua, da coleção de André Luiz. A matéria não é nada mais do que luz capturada gravitacionalmente. Esse livro é Space, Time and Beyond, 1987. As páginas é irrelevante porque depende da edição. Vamos dar um exemplo, meus amigos. Vamos pegar a água. Se a gente congelar a água, ela fica sólida. É um estado da matéria. Se a gente aquece essa água, ela vai ficar líquida. Se continuarmos aquecendo, ela vai evaporar, vai subir e nós não vamos poder ver. Nós só conseguimos ver o vapor d'água logo assim que ele sai dessa água fervente ou se ela está em forma de nuvem. Nesse meio espaço a gente não vê e a água lá está. O que faz embolorar as coisas? Umidade, que nós não vemos. Então nós não vemos tudo o que existe. É isso que a Marlene está tentando nos dizer. Continuando. Esperamos que a constatação e os desdobramentos dessa verdade nos levem a mais amplas conquistas no campo espiritual. Nada nos foi revelado quanto à constituição do princípio espiritual ou do espírito. Sabemos, porém, que ele conclui o primeiro estágio evolutivo
após passar, ao longo da escala filogenética, pelo crisol de bilhões de anos de experiências, animando desde seres unicelulares aos pluricelulares, até completar a construção do corpo humano e nos envoltórios sutis. Na verdade, ele já passou por um número incontável de existências, desde os seres mais simples, quando era crisálida de consciência, até conquistar a condição humana e continuará reencarnando até atingir a condição de espírito puro, que não mais precisa retornar por meio da reencarnação ao mundo material. E dizem ainda, meus amigos, que nós estamos mais perto da ameba do que da angelitude. Então nós temos muito caminho a trilhar em nossa evolução. Vamos trabalhar nisso. Continuando. O ser humano é constituído, portanto, além do corpo físico e de espírito, corpo mental e perispírito, e ao passar pela matéria, ele tem a oportunidade de evoluir. Não se pode esquecer, principalmente em um livro como este, que aborda as curas espirituais, que o corpo físico não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e os resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu. Nós temos um amigo, o Dr. Décio Iandoli, que está sempre fazendo palestras no YouTube, que ele diz que a pessoa sempre se cura. Mesmo que ela morra, ela se cura. O seu corpo espiritual se cura quando essa doença vem para o corpo e é tratada, ou mesmo que ela morra. Nós estamos tirando do nosso corpo espiritual os males que já estão lá e que vêm para a superfície para serem tirados de nós mesmos. Continuando. De fato, o corpo físico filtra as impurezas do perispírito. Este, por sua vez, é também corpo estruturado por bilhões de células que se caracterizam por atividade incessante e mantém interdependência com o físico, embora o caráter autônomo de cada envoltório. Isso está em Mecanismos da Mediunidade. Eu vou exemplificar aqui novamente. Cada célula do nosso corpo tem o seu corpo espiritual, certo? Então, por exemplo, uma célula sanguínea, ela morre e ela, entre aspas, reencarna. O sangue é trocado incessantemente, células sanguíneas morrem e outra é formada. Então, essa célula espiritual habita a nova célula. O mesmo acontece com os ossos. Cada 12 anos, nós temos um esqueleto novo, porque as células de cálcio saem do osso e outra célula nova vem recobrar. O que é a osteoporose? O corpo para de produzir novas células de osso, certo? Então, vamos entender esse processo. O nosso corpo físico, dotado de milhões e milhões de células, que tem o seu pequeno perispírito, que reencarna sucessivamente outras células. Por isso que a gente mantém a nossa forma. E o que é o câncer? Uma multiplicação dessas células desordenadamente, certo? Vê como tudo fica claro quando a gente estuda as fórmulas espirituais. Isso pode ser visto no livro Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 22. Mas é preciso ter em mente que o espírito é que mantém a coesão e o equilíbrio de todo o comando mental e por intermédio das oscilações inestacáveis do pensamento. Então, quando a gente pensa positivamente, as nossas células se comportam equilibradamente. Quando o nosso pensamento é negativo, é desordenado, as nossas células também se desorganizam e nós adoecemos. Continuando. Desse modo, as células sofrem um impacto constante das radiações mentais e absorvem os princípios de ação e reação deste ou daquele teor. Assim, os processos de saúde e enfermidade, de harmonia e desarmonia, são associados e desassociados conforme a direção que lhe confere a vontade. Vejamos a seguir
os vários corpos da alma. Corpo mental. Conceituado como envoltório sutil da mente, muito pouco se sabe acerca do corpo mental. Quanto à sua existência, André Luiz informa o seguinte: para definirmos, de alguma sorte, o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual. Retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Isso está em Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 2. Ou seja, o nosso corpo mental, que é imortal, modela o nosso perispírito e o nosso perispírito modela o corpo. Então, quando o bebê vai nascer, é esse perispírito que vai modelar esse corpo físico, certo? Então, ele já traz esse rascunho, vamos dizer assim, esse esquema de como ele será como adulto, certo? Naturalmente, usando o material genético dos pais, mas ele vai modelar a partir do seu perispírito. Continuando. No mesmo livro, em nota de rodapé, André Luiz recomenda que se considerem válidos os estudos já realizados por outras escolas espiritualistas a respeito dele. O cientista desencarnado enfatiza que o corpo mental dá origem ao corpo espiritual. Portanto, seria um erro englobá-lo neste último. Ele forma um dos envoltórios na alma. A produção dos pensamentos é função exclusiva do corpo mental. Então, esse ditado popular de que a carne é fraca é falso. Quem é fraco somos nós mesmos. Então, vamos nos fortalecer tendo ótimos pensamentos de amor e de bondade e fraternidade. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo capítulo. Abraços.